Olá, senhoras e senhores, tudo jóia? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma etapa do curso de Análise de Projetos de Segurança contra Incêndio e Pânico. E hoje vamos conversar um pouco sobre as saídas de emergência das edificações e das áreas de risco. Eu sou o Tenente Josué e trabalho no Centro de Atividades Técnicas na análise de projetos há cerca de 3 anos. Conforme já foi comentado em outras aulas, a análise das medidas de segurança de um projeto deve observar as prescrições da IT-01 para cada medida, assim como a instrução técnica que trata do assunto específico. Então, senhores, a análise de saídas de emergência deverá observar as exigências da IT-01, assim como as previsões da IT-08, que é a norma geral do Corpo de Bombeiros para o assunto. No dia a dia, percebo que uma grande dificuldade dos militares, dos novos analistas, é saber por onde começar a análise de projetos. Por onde começar a análise das medidas de segurança. Para facilitar, eu tenho o costume de deixar a análise das saídas de emergência por último, pois enquanto vamos analisando as demais medidas, iluminação, sinalização, detecção, alarme, hidrantes, vamos compreendendo melhor as características da edificação e facilita entendermos os fluxos de saída estabelecidos. Então, no dia a dia, eu costumo analisar primeiro as outras medidas e saída de emergência é uma das que a gente deixa por último. Né? Quando a gente vai analisar as saídas, a gente já tem uma ideia melhor de como é a edificação, já facilita a compreensão dos fluxos de saída de emergência. Para facilitar o desenvolvimento da nossa análise, vamos estabelecer algumas fases de análise dessa saída de emergência de uma edificação. Essas fases são estabelecidas com base na IT-01 e na IT-08 e vão auxiliar os analistas a ter uma ordem, uma sequência da análise dos projetos. Lembrando, senhores, que essas fases de análise não são um padrão, não são uma determinação da legislação. No dia a dia, na nossa prática no Centro de Atividades Técnicas, é uma sequência de análise que eu vejo funcionar de uma forma muito eficaz. Dentro dos analistas, a gente tenta passar essa forma, essa orientação de trabalho aos analistas. Os senhores ficam à vontade para adotar uma outra sequência, uma outra ordem, entretanto, concito aos senhores aí para adotar pelo menos essa orientação inicial, começar a trabalhar dessa forma, eu creio que vai facilitar bastante aí a análise dos projetos. Com base nesses 7 aspectos, nesses 7 passos, poderemos analisar praticamente todos os aspectos relacionados à saída de emergência de uma edificação. Primeiro, nós vamos verificar a aplicabilidade do IT-08 para aquela edificação específica. Vamos verificar os requisitos de apresentação do projeto. Vamos verificar o cálculo de população em saídas de emergência. Vamos fazer uma avaliação geral das saídas, uma avaliação como um todo, dentro das diretrizes da IT-08. Vamos avaliar as distâncias máximas a serem percorridas, a quantidade de saídas e tipo de escadas, e vamos avaliar as escadas de emergência, se forem exigências naquela edificação. Então, senhores, com esses 7 passos, poderemos praticamente analisar totalmente a nossa edificação no que diz respeito às saídas de emergência. Então, senhores, para seguirmos essas etapas estabelecidas, tomaremos como base essa edificação, esse projeto que diz respeito a uma edificação residencial e um salão de festas. Né? Uma edificação que tem aproximadamente 17 metros de altura, 16,56, tem uma área total que ultrapassa 1.200 metros quadrados, 1.227 metros quadrados, e temos a edificação residencial e no térreo temos uma boate, uma ocupação do grupo F6, uma boate dançante. Retomando a nossa sugestão de sequência de análise de projetos, vamos verificar que o primeiro item é a aplicabilidade da IT-08. Antes de adentrar na análise das medidas de segurança, o analista ele tem que observar se essa edificação ou se essa área de risco, que vamos analisar, não se enquadra nos casos de não aplicação da IT-08. Esses casos estão previstos aqui bem no início da IT-08, item 2.2 da norma. Esse dispositivo é muito importante, pois ele retrata situações em que a norma não será aplicada. Essa 8ª edição da IT-08
trouxe um importante amparo ao analista e ao vistoriador no que diz respeito a situações em que as exigências de saída de emergência não são aplicáveis. Ou seja, em diversas áreas de um projeto que está sendo apresentado para análise, um projeto que está entrando para a vistoria, não há que se falar em cobrança de requisitos da IT-08, caso configure as situações que estão nessas alíneas aqui do item 2.2. Como exemplo, a gente pode pegar a nossa própria edificação, uma edificação residencial, e temos uma escada interna. Uma escada interna do quinto pavimento que dá acesso à cobertura, ou seja, uma escada que está dentro da unidade autônoma. E nessa escada, nem o analista nem o vistoriador devem fazer qualquer tipo de notificação. Essa escada vai estar enquadrada na linha B do item 2.2, as unidades autônomas de edificações residenciais. Da mesma forma, pegando o nosso exemplo, temos as varandas. As varandas, por exemplo, o guarda-corpo da varanda não deve ser objeto de notificação de análise ou vistoria, uma vez que ele está enquadrado também na linha B do item 2.2. No nosso projeto temos uma outra situação de não aplicação, que é a caixa d'água. A gente verifica aqui que tem uma indicação de um alçapão de acesso para a planta da caixa d'água, e para a casa de máquinas, barrilhete. Essa escada de marinheiro também não deve ser objeto de notificação, porque vai estar enquadrada na linha D do item 2.2, ou seja, escada de marinheiro de acesso exclusivo à área de manutenção onde não haja permanência de pessoas. Um local onde não haja permanência de pessoas. Podemos citar uma série de outros exemplos que são bastante encontrados aí no dia a dia da análise, não estão retratados nesse nosso projeto, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, projetos de edificações industriais. Uma grande parte de áreas desses projetos são locais onde não devem ser realizadas notificações em vistoria ou análise. Igual a gente pode ver aqui, equipamento industrial, sua área de inspeção, manutenção, plataforma, torre de comunicação, silos, tanques, essas áreas onde não há permanência de pessoas. É diferente das situações que a gente tem escadas de acesso restrito, que vai ter uma permanência mais restrita. Nesses casos, não. Nesses casos, a gente está falando de locais onde não haja permanência. Se não tem permanência, se configura essas situações, dessas edificações industriais, que a gente está citando, por exemplo, então esses locais não devem ser notificados. Não devem ser notificados nem pelo analista, nem pelo vistoriador. A gente sabe que nesses locais pode existir um risco, mas esse risco não está contemplado pela IT-08. Isso aí vai envolver outros órgãos, não é objeto do Corpo de Bombeiros. Pode ser que seja uma norma do Ministério do Trabalho e tudo mais, mas isso não vai ser objeto da parte de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros.